Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos uma multidão admirada com aquilo que Jesus fazia. Veja que essa admiração, ela faz com que essa multidão cada vez mais se apeguem aos sinais, aos sentimentos, aquelas coisas extraordinárias que eles viam diante dos seus próprios olhos. Mas isso vai fazer com que eles cada vez mais se abram para uma experiência verdadeira de fé em Jesus Cristo. Por isso que Jesus ele também vai nos chamar a atenção e vai dizer aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. Ou seja, Jesus nos faz uma exortação e nos dá um mandato para prestar atenção. Esse prestar atenção significa inclinar a mente, o coração, inclinar o entendimento para esta palavra, para a meditação da palavra. Mas enquanto nós ficarmos admirados com os sinais, com os sentimentos, nós nunca vamos dar passos de aprofundamento no entendimento da palavra. E aí a nossa vida, o nosso foco vai estar somente nas coisas superficiais e não nas coisas profundas. Por isso que Jesus diz: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. E aí ele diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Depois o evangelista relata: mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido. Veja que aqui nós temos um outro elemento. Para que nós possamos entender a palavra, para que nós possamos realmente aprofundar o entendimento dessa palavra, nós precisamos colocar atenção. E a atenção é um ato de liberdade, é um ato racional, é um ato de reflexão sobre o texto sagrado. Quando o evangelista ele diz que o sentido lhes ficava escondido, é porque existem alguns sentidos de interpretação das Sagradas Escrituras. O primeiro sentido é aquele literal, que é aquilo que aqueles discípulos escutaram, mas não puderam entender o que Jesus Cristo estava querendo dizer a eles. Depois nós temos o sentido alegórico. O sentido alegórico é aquele sentido que nos faz adentrar no entendimento da palavra através dos seus símbolos, através daquilo que está por trás da própria palavra. Essas alegorias que nos mostram o que nós devemos crer. Porque a alegoria ela sempre vai fortalecer a nossa convicção de fé. Depois nós temos o sentido moral. O sentido moral é aquele que nós, ao ler as Sagradas Escrituras, nós encontramos ali um mandato, uma ordem de praticar algo. E aí, esse sentido moral, ele nos faz ter um caminho de aprofundamento na prática da lei, na prática do Evangelho, na prática da vida de Cristo, nessa correspondência de nossa liberdade para com a graça divina. É por isso que o sentido moral, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós precisamos entender justamente isso. O que Deus está nos falando, nos indicando praticar.
porque o sentido moral, ele nos diz o que nós devemos fazer. E depois nós temos um outro sentido, que é o sentido anagógico. O sentido anagógico é o sentido mais profundo, é aquilo que está na profundidade do texto sagrado que nos conduz a um entendimento mais profundo de um caminho para alcançar a meta final, que é o reino dos céus. Por isso que o sentido anagógico, ele vai nos chamar a atenção sobre como e por que caminho nós devemos caminhar. Porque é nesse caminho que as coisas vão sendo desveladas e nós vamos percebendo o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado de cada palavra que Cristo nos deixou. É assim que nós vamos cada vez mais nos libertando das admirações, daquilo que são os sentimentalismos, das coisas que nos encantam superficialmente, para que nós possamos nos alimentar de Cristo, que se dá profundamente na palavra. E assim nós vamos, através dessas formas de interpretação, onde nós encontramos no sentido alegórico o que devemos crer, no sentido moral o que nós devemos fazer, e no sentido anagógico como e para onde nós devemos caminhar. É assim que nós vamos cada vez mais no caminho, no segmento de Jesus Cristo, nós vamos entendendo todas as palavras dele. E aí sim nós compreenderemos profundamente o que significa que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Isso significa que nós, quando temos dificuldades e tribulações, não podemos murmurar, reclamar ou desanimar, porque Jesus mesmo já nos prometeu isso, que o Filho do Homem, nós que estamos unidos a Ele pelo sagrado batismo, nós também seremos entregues nas mãos dos homens. E é por isso que nós precisamos cada vez mais nos ver nas Sagradas Escrituras, porque quanto mais nós aprendemos a ver a nossa vida na Palavra de Deus, mais esta palavra ela se torna presente em nós, e mais essa palavra ela tem a sua eficácia, o seu poder é manifesto para a mudança da nossa vida. E é claro, para que nós possamos dia após dia compreender mais profundamente o mistério para pô-lo em prática no nosso dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.